Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de matemática com o professor William. Nessa oportunidade, nós daremos início ao nosso estudo sobre ângulos formados entre retas paralelas cortadas por uma transversal. Então vamos lá. Então, a princípio, nós iremos traçar duas retas paralelas, RS. Essas retas são chamadas de paralelas porque elas se encontram à mesma distância. Aqui no início, aqui no meio e aqui no final, elas estão à mesma distância, ou seja, elas estão uma do lado da outra e elas não se cruzam, elas não se tocam. A reta R está afastada da S a uma mesma distância em todo o percurso, em toda a trajetória dessa reta. Aí nós temos uma outra reta, que nós chamamos de reta T, que é a reta transversal. Então, quando passamos essa reta transversal interceptando essas retas R e S, que são paralelas, nós vamos formar ângulos colaterais internos e externos, ângulos alternos internos e ângulos correspondentes. Então, primeiro, vamos formar 8 ângulos aqui, um em cima, um embaixo, aqui um em cima, um embaixo. À direita, à esquerda, à direita, à esquerda. Então, aí nós teremos 8 ângulos formados, 4 em cima, 4 ângulos embaixo. O primeiro tipo de ângulo que nós veremos são os ângulos correspondentes. Então, ângulos correspondentes. Então, ângulos correspondentes são ângulos iguais. Então, ângulos correspondentes são chamados de ângulos iguais. Quando é que ocorrerá ângulos correspondentes? Quando eu tiver um ângulo dentro da paralela, entre as paralelas, e um ângulo fora. E do mesmo lado, perceba esse ângulo aqui azul. Esse aqui está à direita, entre as paralelas RS. E esse aqui também está à direita, só que fora das paralelas RS. Então, quando eu tiver um ângulo dentro das paralelas e um fora das paralelas, do mesmo lado, esses ângulos são chamados de correspondentes. E ângulos correspondentes são iguais. Ângulos correspondentes são iguais. Então, exemplo 1. Determine o valor de x. Eu tenho a reta R, paralela à reta S, cortada pela transversal T. Eu tenho um ângulo 50 graus, eu tenho um ângulo x. Perceba que o 50 e o x, eles são correspondentes. Por quê? Porque o 50 e o x estão do mesmo lado, os dois estão à direita. O 50 está fora das paralelas RS. E o x está entre as paralelas RS. Então, eu tenho um ângulo dentro das paralelas e um ângulo fora das paralelas. Então, esses ângulos são chamados de correspondentes. E ângulos correspondentes são iguais. Logo, x é igual a 50 graus. Exemplo 2. Determine o valor de x. Eu tenho aqui a paralela R. Eu tenho aqui a paralela S cortada pela transversal T.
Olha, eu tenho agora esse ângulo 5x menos 12 graus. Está à esquerda, fora das paralelas RS. E tenho o ângulo 2x mais 24 graus dentro das paralelas. Esse está à esquerda e esse aqui também está à esquerda. Então estão do mesmo lado, um dentro das paralelas e um fora das paralelas. Então esses ângulos são correspondentes. Ângulos correspondentes são iguais. Então eu vou pegar 5x menos 12 graus tem que ser igual a 2x mais 24 graus. Então são ângulos correspondentes, então são ângulos iguais. Aí eu vou organizar a minha equação. 5x, vou procurar o outro x que está no segundo membro. Ele está positivo, vem para o primeiro membro com a operação inversa. Está somando, vem para cá subtraindo. Igual a 24 graus. E aqui o 12 está negativo, passa para o segundo membro com a operação inversa. Ele vai somando. 5x menos 2x dá 3x, igual a 24 mais 12 vai dar 36 graus. Isolo x, x é igual a 36 graus. O 3 está multiplicando e ele desce com a operação inversa, que é dividindo. 36 dividido para 3 vai dar 12 graus. Logo, o valor de x é igual a 12 graus. Agora o segundo tipo de ângulos que nós veremos são os ângulos alternos. Os ângulos alternos, eles podem ser alternos internos e alternos externos. Alterno quando tiver uma direita e uma esquerda. Então, por exemplo, esse ângulo azul aqui ele está à direita, dentro das paralelas. E eu pego esse outro azul aqui, ele está à esquerda, mas também dentro das paralelas. Então eu tenho uma direita e eu tenho uma esquerda. Então perceba que esses ângulos, os dois estão entre as paralelas, só que um está à direita e o outro está à esquerda. Então eles são alternos internos. Então ângulos alternos eles são iguais. Okay? Ângulos alternos são iguais. Então ângulos alternos também são iguais. Aí tanto faz sejam alternos internos ou alternos externos, eles são iguais. Então exemplo de número 1. Determine o valor de x. Eu tenho a paralela R, eu tenho a paralela S e eu tenho essa transversal aqui. Aqui é x, aqui é 100. Observa. Eu tenho o ângulo x, ele está à esquerda, mas dentro das paralelas RS. Eu tenho 100, ele está à direita, mas também dentro das paralelas RS. Então, quando isso acontecer, eu tiver um ângulo dentro, à esquerda, e um ângulo dentro, à direita, então esses ângulos são chamados de alterno. Então, há uma alternância, um está à direita, outro está à esquerda, só que os dois estão dentro das paralelas RS. Então, x e 100, eles são iguais. Então, x é igual a 100. Exemplo 2. Determine o valor de x tem um S, agora essa transversal aqui.
Observe agora. Eu tenho esse ângulo aqui à direita, mas está fora das paralelas RS. E eu tenho esse ângulo aqui à esquerda e também está fora das paralelas RS. Então, 4x menos 20 e 2x mais 50, eles são alternos, porque um está à direita, o outro está à esquerda. E esse está fora da paralela e esse aqui também está fora das paralelas. Então, ângulos alternos externos também são iguais. 4x menos 20 graus é igual a 2x mais 50 graus. Repete o 4x, vou procurar outro x, ó, positivo, vai para o primeiro membro com operação inversa, negativo, igual a 50 graus, e aqui está negativo, passa para o segundo membro com operação inversa, ele passa a positivo. 4x menos 2x vai dar 2x, e 50 mais 20 vai dar 70. Isolo o x é igual a 70 graus, e esse 2 que está multiplicando desce, dividindo. X é igual a 70 graus dividido para 2, vai dar 35 graus. Então, esse aqui é o valor do ângulo X. Aí nós teremos agora os ângulos colaterais. Então, ângulos colaterais. Ângulos colaterais, a soma é igual a 180 graus. Então, agora nós teremos ângulos colaterais. Também temos dois tipos de ângulos colaterais. Temos ângulos colaterais internos e os ângulos colaterais externos. Então, fica assim. Deixa eu pegar aqui. Exemplo 1. Determine o valor de x. Paralela R, paralela S e a transversal T. Então, o que são ângulos colaterais? São ângulos que estão do mesmo lado. Aí, se os dois estiverem dentro, por exemplo, esse preto e esse azul, os dois estão do mesmo lado, só que um dentro e um fora da paralela. Então, um dentro e um fora, ou aliás, os dois estão dentro, né? Esse aqui está dentro e esse aqui também está dentro das paralelas. Então, estão do mesmo lado e dentro. Eles são colaterais internos. Agora, esse pretinho aqui, ó, com o azulzinho, esse está fora da paralela, esse aqui também está fora das paralelas. Então, os dois estão fora, mas do mesmo lado. Então, eles são colaterais externos. Então, se os dois estiverem dentro e do mesmo lado, dentro das paralelas e do mesmo lado, são colaterais internos. Se eles estiverem fora das paralelas e do mesmo lado, eles são colaterais externos. A soma deles é igual a 180. Eu tenho x aqui e eu tenho aqui 80. Então, perceba, o x e o 80 estão do mesmo lado. Do mesmo lado, e os dois estão dentro das paralelas. Então, a soma desses ângulos é igual a 180 graus. Então, eu vou pegar assim, ó, x mais 80 graus é igual a 180 graus. Vou isolar o x é igual a 180 graus. Aqui está positivo, passa para o segundo membro com a operação inversa. 180 menos 80 vai dar 100 graus. Então, o valor de x é igual a 100.
Exemplo 2. Determine o valor de x. Reta R, reta S, agora eu tenho os dois ângulos do mesmo lado, então eles são cor, estão do mesmo lado. E os dois estão fora das paralelas, então estão do mesmo lado e fora das paralelas. Então são colaterais externos. Então colaterais externos estão do mesmo lado e fora das paralelas. A soma deles tem que dar também 180. Então 3x menos 10 graus mais 2x menos 50 graus é igual a 180 graus. Aí eu vou organizar o x, 3x mais 2x. Agora os numerais sem x, menos 10 graus, menos 50 graus, igual a 180 graus. 3x mais 2x vai dar 5x. Sinais iguais somam os numerais e repete-se o mesmo sinal. 10 mais 50, então 60 graus. Igual a 180 graus. Aí nós vamos pegar agora, isolar o 5x igual a 180 graus. Esse 60 negativo no primeiro membro passa para o segundo membro com a operação inversa. Ele vem para cá positivo. Então vai ficar 180 com mais 60, vai dar 240 graus. X é igual a 240 graus dividido para 5. Então 240 dividido para 5, isso aqui vai dar 48 graus. Então o valor de x é igual a 48 graus. E agora nós temos também a seguinte situação agora. Nós temos agora os ângulos formados pelo prolongamento agora, mais de uma reta. Entre retas paralelas. Eu tenho R, eu tenho a reta S aqui, um exemplo, né? Eu vou colocar aqui entre o R e a S, colocar aqui uma reta, fazer um prolongamento aqui. Olha, eu tenho esse ângulo aqui. Eu tenho a reta R e tenho a reta S. E aí eu formei um certo ângulo aqui, alfa. Passei uma reta que fiz, tracei essa reta, que ela pode ser prolongada infinitamente, como também essa reta aqui pode ser prolongada infinitamente. Então esse ângulo aqui, ó, esse ângulo alfa, ele será igual à soma dos opostos dele. Perceba, a abertura do alfa está para a esquerda, e quando eu tracei essa reta com essa reta formou um ângulo aqui, ó. Vou chamar ele de beta. E tem esse outro ângulo aqui, ó, formado por essa reta e a reta S, que eu vou chamar aqui de teta.
Então esse ângulo alfa, ele é igual à soma dos opostos dele. Ele está com a abertura para a esquerda, então ele é igual à soma dos que estão com a abertura para a direita. Então beta está com a abertura para a direita, teta está com a abertura para a direita, mas o alfa para a esquerda. Então esse alfa, ele é igual à soma dos ângulos opostos que estão com a abertura oposta. O alfa está para a direita, o beta, aliás, o alfa está aberto para a esquerda, está assim, ó, para a esquerda, e o beta está aberto para a direita, e o teta também está aberto para a direita. Então esse ângulo aqui, alfa, com a abertura para a esquerda, ele é igual à soma do beta e do teta que estão com a abertura para a direita. Então alfa é igual a beta mais teta. Então nós teremos situações como essas. E se nós tivermos, por exemplo, assim, essa aqui vai ser a figura 1, figura 2 agora, vou apagar isso aqui, figura 2, temos aqui o R, pega esse ângulo bem aqui, alfa. Aí aqui formou um ângulo, aqui formou um ângulo e aqui formou um ângulo. Aqui eu vou chamar de beta, aqui eu vou chamar de teta e aqui eu vou chamar de gama. Eu quero determinar o ângulo alfa agora. Eu vou destacar o alfa. Eu destaco o alfa. O alfa é igual. O alfa é igual todos aqueles que estiverem opostos a ele, ou seja, o contrário, com a abertura contrária, o alfa está aberto para a esquerda. O alfa está aberto para a esquerda. Então, todos que estiverem abertos para a direita, vai somar. E todos que estiverem na mesma direção do alfa, vai subtrair. Então, vamos lá. Eu destaquei o alfa. O beta está ao contrário do alfa, então eu somo. E o teta também está ao contrário, então soma. Ó, beta mais teta. Só que o gama está na mesma direção do alfa. Então, esse que está na mesma direção, eu vou subtrair. Então, quando tiver nas direções opostas ao ângulo que eu quero determinar, eu somo. O ângulo que estiver na mesma direção do ângulo que eu quero determinar, eu vou subtrair. Então, ficou beta mais teta menos gama. Vamos aqui para o exemplo de número 1. Determine o valor de alfa. Vou pegar aqui R. Vou colocar aqui. R. S. É 50 e aqui é 30. Ó, então eu quero determinar o valor de alfa. Então, quem é esse ângulo alfa? Essa situação bem aqui, ó. O alfa, ele é igual à soma dos opostos dele. O que é o oposto? O alfa, a abertura dele está para a esquerda. O beta, a abertura está para a direita. O teta, a abertura está para a direita. Então, ele é igual a soma dos opostos. Então, esse alfa,
esse alfa é igual à soma dos opostos. Então, 50 mais 30. 50 graus mais 30 graus. 50 mais 30 vai dar 80. Exemplo 2. Determine o valor de alfa. Ó, agora um detalhe muito importante que temos que analisar uma situação como essa. O alfa é igual à soma dos opostos. Perceba que a abertura desse ângulo 120, ela não está para cá. Então, o que me interessa se eu quero determinar o alfa, o que me interessa não é esse 120. O que me interessa é esse ângulo aqui, ó. E aqui o que me interessa não é o 150, o que me interessa é esse ângulo bem aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Um tipo de questão como essa, tem que tomar cuidado. Esse ângulo aqui, eu não vou pegar o alfa sendo a soma desses dois ângulos. Até porque o alfa é o quê? A soma dos opostos. Se o alfa está para cá, aberto para cá, então o ângulo que ele vai pegar é esse, mais esse aqui, ó. Mas eu não tenho esses dois ângulos. Aí eu vou atribuir aqui uma incógnita, vou chamar de A, e aqui eu vou chamar de B. Então, primeiro eu vou determinar A e B, depois que eu determinar A e B, eu encontro o alfa. Então, como é que fica? Eu vou usar aqui, ó, como aqui é uma reta, esses dois ângulos, eles são adjacentes, estão próximos, e eles são suplementares, a soma deles é igual a 180. Então, A mais 120 graus é igual a 180 graus. A é igual a 180 graus, está positivo, vem para cá, negativo. A é igual a 180 menos 120 vai dar 60. Então eu já achei o valor de A. Agora eu preciso encontrar o valor de B. Então fica assim, ó. Agora o valor de B, 150 e B também são adjacentes suplementares. Então B mais 150 é igual a 180 graus. B é igual a 180 graus menos 150 graus. B é igual a 30 graus. Agora eu sei que o meu alfa ele é igual a A mais B. Então, alfa é igual. Quem foi o meu A? 60. Quem foi o meu B? 30. Então, meu alfa é igual a 90 graus. Agora, exemplo de número 3. Determine o valor de alfa. A paralela R, paralela S. Meu alfa vai estar aqui, ó. Aqui eu vou pegar esse ângulo, vou chamar aqui de 150. Aqui eu vou pegar 70.
E aqui eu vou pegar 160 graus. Eu quero determinar o meu alfa. Eu tenho que lembrar que os ângulos que estiverem na direção oposta de alfa, eu vou somar. E os ângulos que estiverem na mesma direção do alfa, eu vou subtrair. Perceba que esse ângulo aqui não me interessa. O que me interessa é esse aqui, ó. Vou chamar aqui de A. E esse ângulo 160 não me interessa. O que me interessa é esse aqui, ó. Eu vou chamar ele de B. Então ficará assim. Então primeiro eu vou ter que determinar esse A e determinar esse B. Então 150 graus mais A igual a 180 graus. Então ficará A é igual a 180 graus, aqui está positivo, passa para lá negativo. 180 graus menos 150 graus é igual a 30 graus. Já achei o valor de A. Agora eu preciso encontrar o B, o valor de B. Então fica 160 graus mais B igual a 180 graus. Então isola o B, B é igual a 180 graus menos 160 graus. 180 menos 160 vai dar 20 graus. Achei o B. Agora dá para eu determinar o valor de alfa. Então alfa, coloco assim, alfa. Alfa é igual. Então quem está oposto a alfa, eu vou somar. Quem está na mesma direção, eu vou subtrair. Então quem está oposto, alfa está para a direita, então eu pego quem está à esquerda. Ah, faltou esse ângulo bem aqui. Esse ângulo aqui será 50. Então, quem está oposto a alfa? Alfa está para a direita, então eu tenho que pegar quem está à esquerda. 70 mais 50. Então, fica 70 mais 50. E quem está na mesma direção de alfa? Na mesma direção de alfa está o A, está o B, ó, aberto para a direita. Então, menos o A, menos o B. Vai ficar assim, alfa é igual 70 mais 50 vai dar 120. Quem foi o A? O A foi 30. Quem foi o B? O B foi 20.